Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Rose, do Viagens da Rose do Aso, e hoje nós vamos ter um bate-papo específico para as mulheres que viajam sozinhas e não sabem direito onde se hospedar. Se é o seu caso, então continue aí. Enfim, eu tenho visto vários debates, várias discussões sobre como as mulheres que viajam sozinhas vão se hospedar. E cada uma tem uma mente, cada uma tem um gosto e cada uma tem uma experiência. Eu vou contar muito a minha, porque tem muito preconceito de mulheres que vão para hostels. Eu já fiquei em hostels por 10 países. Eu comecei assim muito cedo, quando eu estudava arquitetura ainda, e aí a gente viajava, claro, com a turma, e aí a gente ficava em hostel e era ótimo, era tudo maravilhoso, tal. Só que aí eu já nem conto porque era uma turma, a gente ia num grupo. E eu acho que aqui o ponto mais específico é quando a gente viaja sozinho. Bom, eu já ouvi vários casos de mulheres que estavam dentro dos seus quartos, mesmo sendo 5 estrelas em hotéis maravilhosos, e de repente algum funcionário entra. Ou de casos que algumas coisas somem. Então, quando eu resolvi fazer meu primeiro mochilão, uma das coisas que eu já, vamos dizer assim, botei bem claro é que eu iria para hostel. Para não me sentir sozinha, porque eu sou filha única, sempre tive meu quartinho com meus bichinhos, as minhas coisinhas, toda mimada, assim, sempre fui muito mimada, sou até hoje pelo meu pai. Só que uma das características que a gente entende, assim, que a gente vê bem claro, é que eu queria viajar para compartilhar experiências, para ver outras pessoas, e num hotel eu já não teria isso. Além desses casos de pessoas que tiveram quartos invadidos e tal, eu não queria ficar sozinha, eu queria conversar. E a minha mãe, que também era filha única e realmente era uma pessoa muito preocupada, ela dizia assim, não vai para hotel, não vai para hotel. Então, assim, já de cara eu vou para hostel. E aí, em hostel, uma das coisas que eu pensei, tem que ser um hostel muito bom, tem que ser um hostel de segurança. E aí, eu logo pensei no hostel um hostel do Albergues da Juventude, filiados. Por quê? Porque tem uma segurança maior. Todos esses hostels que eu fui em mais de 20 pela Europa, todos, para você entrar, você já tinha que ter a reserva. Então, quer dizer que se não tivesse a reserva, você não entrava. E realmente, eles são mais caros. Isso não tem... Mas, no caso, eu preservei a minha segurança. Eu fiquei... Portugal, Espanha, França, Itália 2 vezes que eu fui. Inglaterra, Áustria, Suíça, Holanda. Todos eu fiquei. E eu fiquei em vários tipos de quartos. Eu fiquei em quartos compartilhados só com mulheres. E muitas mulheres preferem. Eu, no início, eu também preferi, mas no decorrer, porque tinha hostels que eu tinha que ficar compartilhados que eram quartos mistos, né? Entre homens e mulheres. E aí, o que acontece? Realmente, gente, onde tem só mulheres... Calcinhas e sutiãs ficam penduradas por tudo quanto é lado, secando. Eu notei que tem um burburinho maior, uma baguncinha maior. Então, eu preferi quartos mistos, onde tem homens e mulheres. Eu achei que estava mais equilibrado essa segurança, esse silêncio, né? A segurança da minha privacidade, de não ter tanto barulho, tanto... blá, blá, blá. E eu fiquei em vários, inclusive eu fiquei em Barcelona, nunca eu fiquei, era um quarto de 4, eu fiquei eu e mais 3 meninos franceses, tranquilo. Fiquei em Roma uma vez com um quarto de 8 pessoas, esse hostel em Roma eu já fiquei 2 vezes, o Alexander, que fica perto da Termini. Fiquei com 7 meninos orientais, também, gente, tranquilo, educadíssimos, assim, um respeito. E eu já vi que realmente esse lance de ficar em quarto com mais gente é melhor. Eu já fiquei em quarto, por exemplo, com 2 pessoas.
e eu não gostei, assim, eu fiquei alguns dias sozinha, fiquei 2 dias sozinha, e chegou outra pessoa, e também não gostei, porque a pessoa meio normal, não vou dizer que é geral, mas no meu caso, eu acho que quanto menos pessoas, as pessoas se acham mais no direito de fazer o que querem no ambiente. E quando tem mais pessoas, tem um certo respeito, porque você não vai saber quem é todas as pessoas, a personalidade de todas as pessoas, né? Então tem uma organização melhor, enfim, eu gostei mais. Eu acho que cada um tem a sua disponibilidade de compartilhar. Eu fiquei em vários lugares, em várias cidades, achei muito interessante. Muitos tinham o banheiro dentro do próprio quarto, que é bem interessante, já aí facilita muito. E outros eram um banheiro em outro local, até em Amsterdã, o banheiro era em outro andar, então eu tinha que descer um andar, mas era um banheiro gigantesco, super limpo. Isso é uma coisa que tem aqui, eu gosto de frisar, sempre tudo muito limpo. A roupa de cama eles doavam nesses que eu fui, e eu levava a minha toalhinha, sempre aquela pequenininha que a gente tá limpa, né? Torce, tá limpa, tá seca. Então, quanto à idade também, que eu vejo uma discussão bem grande. Como é que é a idade e tal? Eu nunca vi crianças em hostel. Adolescente sim, mas criança eu nunca vi nesses que eu fui. A idade, apesar de ser albergue da juventude, é muito aberto. Teve um local em Veneza, mas foi um hostel bem complicado, que eu já tinha feito a reserva uns 3, 4 meses antes, e quando eu cheguei lá, eles começaram a dizer que eu não poderia ficar porque eu tinha mais de 40 anos. E eu fiquei espantada, aí eu disse para eles, né? E aí eu comecei, porque eu ainda estava muito insegura com o meu italiano, eu estava na metade do curso, e aí eu comecei a falar em inglês, e eu disse para eles que eles já estavam com a minha reserva há tanto tempo, com toda completa, com data, com tudo, com identidade, agora que eles tinham visto. E aí eu notei que aí eles puxaram o telefone, começaram a falar em italiano com outras pessoas, com outros hotéis e hostels, que era porque tinha dado um boom naquela época. Eu ia ficar, se eu não me engano, foram 5 noites, e tinha dado um boom, e aí as reservas, o preço estava altíssimo, então eles, tudo que eles poderiam fazer, então eles ficaram nesses, eu acho que foram 5 noites que eu fiquei lá, eles ficavam fazendo uma pressão psicológica. Você vai ter que sair, você vai ter que sair, você vai ter que sair. Mas assim, tirando esse, os outros todos não tinham problema de idade. Inclusive em Barcelona, um hostel que eu fiquei, tinha uma senhora de 69 anos, australiana, que estava fazendo sua primeira mochilada, e ela ia fazer uma mochilada bem grande, de alguns meses. E assim, o lance do hostel que eu acho mais interessante é essa diversidade de tudo, de gosto, então você encontra pessoas de todas as idades para todos os gostos. Normalmente, quando você vai se inscrever lá, se você vai reservar, você já vê se o hostel hostel é mais de balada, se é mais quieto, você já vê essa característica de cada um. Se o hostel diz ali, todas as 18 horas, todas as 20 horas tem happy hour, tu já sabe o que vai encontrar no hostel. Se você quer isso, show, se joga. Se você quer calmaria, então procure outro perfil de hostel. Tem vários. E quanto à segurança? Bom, aqui no Brasil, como eu falei, eu só fui em grupos, né? Em grupo de faculdade, que eu fiz 2 faculdades e as 2 viajavam muito. Então, eu não posso dizer como é que foi, entendeu? Não posso dizer a segurança aqui como é que é. Mas lá fora é muito seguro. Gente, eu é que era mais neurótica, trancava tudo, levei um monte de cadeado, mas o pessoal deixava notebook em cima da cama, deixava a mala aberta, enfim, é muito, muito tranquilo nos países que eu fui da Europa. Então, isso também é uma coisa que vamos dizer assim, me anima nos hostels, né? Agora, como vocês sabem, eu viajo
com o Aso e com o meu pai, então não tenho ido mais para hostel. Não que eu fechei, não, eu acho que o pai ia se adaptar super bem. Apesar dos seus quase 87 anos, ele ia se adaptar bem, porque o pai, se tem uma TV para ver um futebol, e principalmente na Itália, sempre tem um telão para ver futebol, ele ia adorar. Mas se tem uma mesa de sinuca, ele ia gostar. Se tem um carteado, o pai é muito sociável, ele adora isso, ele adora a juventude, ele adora... Então, daria bem. Mas mais por a gente poder cuidar mais dele, né? Que tem os remédios, tem a alimentação toda especial. E, enfim, mas eu acho que quem quer se jogar numa viagem tem 1000 métodos de se hospedar. Eu abri aqui para falar especificamente sobre os hostels por causa disso, porque eu vi muito debate, muita discussão. E a minha privacidade. Você pode ir para um hostel e pegar um quarto sozinha. Pronto, não tem problema nenhum, você vai... E tem as áreas comuns que você vai poder conversar com essas pessoas e conhecer pessoas do mundo inteiro. Isso é um ponto. O ponto da economia, às vezes é mais barato, às vezes é o mesmo preço que você ficar numa pousada, porque depende muito da qualidade do hostel. Como eu disse assim, para ser afiliado do Albergues da Juventude, eu fiz várias vezes, você faz uma carteirinha, paga uma anuidade, e aí você vai ter descontos nesses locais. Normalmente são locais que eles cuidam muito da segurança, eles cuidam muito, vamos dizer, para se manter nesse nível do albergue da juventude, porque não é qualquer albergue que vai poder ser filiado. E aí você escolhe, você vê. Eu achei muito mais seguro, muito mais interessante. Não me senti insegura em nenhum momento, não me senti molestada em nenhum momento. Tá certo que eu também já não tinha mais 15, 25 anos. Mas mesmo assim eu não vi nenhum problema. Claro que se você tem problema de compartilhar um banheiro, se você tem problemas de um sono muito leve, já é outra coisa. Eu, no meu caso, como eu ando o dia inteiro, quando eu me jogo numa viagem, eu ando o dia inteiro, eu não paro e acordo muito cedo. Normalmente era uma das últimas a chegar no meu quarto e uma das primeiras a sair. Então, quando eu chegava na cama, eu tomava aquele banho, pá, sabe, caía. A outra característica da Europa, bem interessante, é que assim, lá eles tomam banho quando acordam e não quando vão dormir. A gente acha estranho, né? Porque a gente gosta de dormir limpinho. Mas, enfim. Então, eles acordam e vão tomar banho. Então, vamos dizer assim, o maior fluxo dos chuveiros, do tudo, é de manhã. E à tarde, eu não vou dizer que é regra, mas isso geralmente, né? Não é uma coisa que todos, mas geralmente nos que eu passei, isso acontecia. À tarde eles fazem a limpeza de todos os banheiros. Então, quando eu chegava à noite para tomar a minha ducha, normalmente só era eu e era a primeira e única. Então, era ótimo, né? Tava sempre o banheiro impecável, sempre muito limpo. Aliás, limpeza sempre foi incrível, não tenho nada que reclamar. Uns têm café da manhã, outros não. Outros você pode escolher se vai querer o café da manhã. Por exemplo, em Londres eu não quis o café da manhã, porque realmente era um café da manhã londrino, que não combina com o meu jeito. Eu não gosto de feijão, eu não sou de carnes, não sou de bacon, enfim, não era o meu estilo. Eu também não tomo café, eu não tomo café, eu prefiro chá, ou um achocolatado, ou só um suco. Então, tem lugares que eles oferecem o café da manhã, e aí você... Normalmente tem fotos ou tem comentários, você pode ver. E tem outros que você pode escolher e tem outros que não oferecem. Eu já fiquei em Verona em um que não tinha. Em Verona e em Milão. Eu fiquei em uns que não tinham café da manhã. Milão não. Deixa eu ver onde é que foi. Enfim, não me lembro, mas eu fiquei em 2. Que não ofereciam café da manhã. E também foi tranquilo, porque eu saía dali e ia comer em outro lugar. E algumas vezes o café da manhã também é muito caro, porque eles têm pouco espaço, aí é muito caro, então eles aumentam. Mas você também, eu sempre ficava perto de estações de metrô, né? Então quer dizer que onde tem uma estação de metrô, normalmente tem tudo isso para você se alimentar.
Enfim, era só um bate-papo rápido, acabou demorando um pouco mais, porque tem muito para fazer. Se você tiver dúvidas, entra em contato com a gente, que a gente responde. Eu tô aqui para responder, para ajudar. Como eu também já fui muito ajudada, quando na minha primeira mochilada, 11 anos atrás, eu fiquei 1 ano e meio estudando, na internet nem falavam muito nisso, mas comprei livros e lia revistas, enfim... Muita coisa para essa primeira mochilada e no final deu tudo certo, que eu fiz algumas e não quero mais parar. Tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada. Beijos da Rose. E abraço do meu dog! Uau, uau, uau.